Mas, feitos esses aspectos que o juiz trabalha tanto, a legislação pugna nesse sentido de que exista essa guarda compartilhada para que a criança, no período de formação, o adolescente, não seja prejudicado pela ausência de um dos pais, ou a mãe ou o pai. É necessário que ele tenha presença simultâneas ali, mesmo que em alguns momentos só, mas ele sinta que não está tão distanciado da educação, dos valores do pai e da mãe que o trouxeram a esse mundo. Nós temos, ao lado dessa guarda compartilhada, a chamada guarda alternada, que é fruto de uma ficção doutrinária e jurisprudencial. Ela não está em nenhuma legislação, mas os cônjuges poderão avançar em de exercer esse poder familiar por meio de uma guarda alternada, em horários e domicílios diferentes, onde um não vai encontrar com o outro. Não é esse o propósito da legislação, principalmente estatutária e minorista, que busca trazer, de algum modo, a presença simultânea, concomitante, dos ex-cônjuges que são pais daquela criança, para que ele não sofra essa ausência e, por consequência, algum distúrbio da falta daquela estrutura familiar que é tão importante na formação dos seus valores, do seu caráter, receber o afeto simultâneo. Mas, passado esse período de já termos essa guarda compartilhada, ou guarda alternada, já estabelecida a regulamentação de visitas, pode surgir o fenômeno chamado de alienação parental, a síndrome da alienação parental, que está aí regulamentado pela Lei 12.318 de 2010. É verdade que muitos casais, após a separação, o divórcio, deixaram algumas questões mal resolvidas. E aí ficaram os ressentimentos, mágoas, diferenças pelo final da união matrimonial, pela cisão. E na sequência, um desses cônjuges começa a produzir esses atos de alienação em relação à criança ou adolescente, insuflando mentalmente na criança os seus posicionamentos contrários ao outro cônjuge. A exemplo de que, seu pai não presta, seu pai é a causa da separação dessa família, seu pai não paga os alimentos em dias, seu pai deixa faltar tudo, ele é um murarengo. Ou de outro lado, digamos que o pai, olha, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, sua mãe é aquilo outro, trazendo expressões pejorativas na intenção de macular o outro cônjuge, jogando, insuflando a criança contra um dos seus genitores. E nesse momento, resta caracterizar, portanto, a síndrome da alienação parental. Quando há indícios, vestígios sobre essas práticas, o ideal é imediatamente as equipes interprofissionais, principalmente das varas da infância e juventude, por meio de um conselheiro tutelar, por meio de um assistente social, psicólogas, irem imediatamente ao local, à residência, onde essa criança ou adolescente está e que está sofrendo essas alienações parentais, promover a medida cautelar de separação, de restrição e limitação dessa criança com medidas protetivas, não é distanciá-la da família,
é promover um acompanhamento restringindo ela desses ataques e manifestações de alienação parental. Essas equipes interprofissionais emitirão laudos ao juiz, informando o que efetivamente está acontecendo, quem estão produzindo essas alienações parentais, quais as naturezas delas, os efeitos gerados para essa criança, para esse adolescente. A criança já está mostrando na sua aparência o transtorno psicológico. A criança quietinha no seu canto, indiferente às coisas, triste, chorosa, não quer ir mais à escola, participar dos eventos, dos ambientes da família. Essa é a hora, preliminarmente, ali, de forma preventiva, de evitar danos maiores. A partir desses laudos emitidos por essa equipe interprofissional, que também serão analisados pelo Ministério Público, haverão sanções. Sanções de ordem civil, que poderão culminar com a suspensão ou até mesmo a destituição definitiva do poder familiar. E como encontramos lá na lei que regulamenta a síndrome da alienação parental, a Lei 12.318 de 2010, traz a lição de que as sanções de ordem civil poderão ser cumuladas com as sanções criminais e as sanções que já existem no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo isso será produzido cumulativamente contra o ex-cônjuge, seja o pai, seja a mãe que está produzindo essa alienação parental, ou os avós, tios, irmãos, porque a alienação parental não é produzida exclusivamente pelo pai ou pela mãe. Naquele ambiente familiar que a criança, o adolescente está, ele convive com outros membros da família, às vezes os avós, os tios, os irmãos, ou até uma terceira pessoa que não faz parte desses vínculos familiares dele. Todos serão responsabilizados como coautores, partícipes. Nós temos os crimes, as condutas criminais. No Código Penal, o abandono afetivo, material. No Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos dispositivos próprios das infrações nesse âmbito ilícito decorrente dessas práticas de alienações parentais. Portanto, elas serão todas cumulativas. A criança que sofre a alienação parental, a título de reflexo, ela tem os distúrbios que terminam impelindo ela para uma sociedade e nos seus protestos e respostas, se ela não recebe esse acompanhamento, essa medida protetiva, o protesto surdo dela na sociedade será começar a praticar consumo de drogas, se envolver em meios e ambientes criminosos para chamar a atenção e até ser vítimas de abusos sexuais. Os traumas psicológicos que desestruturam essa criança irão gerar para ela marcos definitivos se não houver um tratamento preventivo, emergencial. Algumas notações falam que os nossos jovens, crianças de hoje, de classe média, que deveriam ser melhor instruídos, preparados, com ética, com moral, estão praticando crimes bárbaros, atrocidades. Talvez porque eles
viveram com essas conturbações de alienações parentais, conflito nos lares, desajuste entre os pais. E tudo isso foi assimilado. E elas herdaram consigo os distúrbios psicológicos que as desestruturaram. As sequelas são as piores possíveis. A criança, que daqui a pouco é adolescente, é o jovem, e que traz como herança do lar não a desejada formação de um caráter, fazendo dela um bom homem e uma mulher ideal para ingressar na sociedade. Essas medidas devem ser coibidas por essas equipes interprofissionais denunciadas, para que de forma imediata possam ser repelidas, rechaçadas, porque observa-se que há muitos casais que sonham ter uma criança em seus lares para a completude dessa família. Estão nas filas de adoção, esperando que nesses cadastros de adoção, cadastro nacional, lhe chegue uma oportunidade para ter uma criança ali no âmbito do lar e ela possa ter a graça e a felicidade de dizer que tem uma família que se completa com mais uma criança ou duas, objeto da adoção. Outros que têm deficiências biológicas estão buscando laboratórios nas práticas de reproduções assistidas, exatamente para buscar essa criança que encha o lar de alegria, felicidade. Outros, no entanto, estão fazendo pouco caso dessa criança, desse adolescente que não pode e não deve responder pelo equívoco de dois adultos, e nem podem produzir as suas mágoas, os seus ressentimentos, usando essa criança como leva e traz dos seus desabafos e desafetos para o outro cônjuge. A criança não pode estar nesse meio, nesse circuito de leve e traz, inclusive para ser odiada por um dos seus pais, porque posteriormente isso virá à tona. E os pais ficarão sabendo que aquela criança foi utilizada, usada. É deprimente, é uma conduta que deve ser repelida e rechaçada com veemência. Em análise final e reflexão, nós devemos trazer a título de ilustração que os homens em sociedade certamente não estão por aqui apenas para construir patrimônios e fortunas. Seria um grande vazio existencial dessas pessoas. Talvez a graça e a existência lógica se estruture exatamente com a edificação de uma família onde se possa ter filhos, até para no mínimo agradecer a dádiva de ter nascido vindo de uma família que te trouxe o carinho, o afeto, a educação, a formação moral, para que pudéssemos ser hoje os homens e mulheres que estamos fazendo família e criando os nossos filhos sem a alienação parental, mas com afeto, com educação, com ética, com moral e com tudo aqueles que eles são merecedores nesse universo da proteção integral. Seguimos adiante.